Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Karen, ela é de Porto Alegre, tá morando em Salvador. Ela foi mãe por muito tempo e agora fez pedagogia e tá começando a dar aula. Nessa pandemia, tá dando aula de reforço para algumas crianças. E ela veio aqui hoje contar a experiência dela, com as crianças, com a aula de reforço, para encorajar vocês também a dar aula em casa. Então, vamos conhecer a Karen. Então, eu me formei recém em pedagogia, agora em dezembro, né? E queria já começar a trabalhar. Como as escolas estão todas fechadas, está tudo fechado aqui, eu precisando trabalhar, o que eu fiz? Eu comecei a oferecer meus serviços. E aí, logo começaram a me chamar, agora no início de fevereiro, já eu comecei a dar aula e já estou trabalhando. Tem muita mãe me chamando, porque as mães estão preocupadas, que as crianças não estão indo para a escola, né, Sandra? Então, estão com dificuldade, né, de ter o ensino online, principalmente os pequenos, né? Uhum. E aí eu estou começando a dar aula, e os teus vídeos têm me ajudado muito Que bom. nesse caminho aí para eu poder começar aí o meu trabalho aí dentro da pedagogia, começar a dar aula. Mas me fala o seguinte, quando você terminou a faculdade, o que que eles ensinaram lá de alfabetização? Porque assim, a gente não sabe como dar aula, mas teve alfabetização? Foi falado de alfabetização? Como foi? Pouquíssimo, muito É, pouco, muito pouco. A gente não teve quase nada assim de alfabetização, né? Passo a passo, como fazer alfabetização, não. Foi sim. explicado lá a sequência, né, da Emília Ferreiro, né, as As fases da fases escrita? isso é as fases da escrita, mas assim o passo a passo, como você chegar nessa criança, não foi ensinado. É. Isso realmente não foi ensinado. Eu aprendi mesmo nos estágios que eu fiz, né? Que eu Uhum. fui, que a gente vai a campo, que eu acho até que os estágios deveriam aumentar, né? Nas faculdades a gente deveria. Eu fiquei mais tempo porque a professora me convidou. Eu Tá. fui convidada pela professora, a professora maravilhosa. As que eu cheguei, todas foram maravilhosas, mas essa, eles, Karen, quer continuar aqui comigo? Quer aprender? Eu continuei até quando a pandemia começou, senão eu estava lá, Sim. acho que até hoje com ela, Que bom. né? Aprendendo foi o que me ajudou, né? Tá. Me ajudou muito, tem me ajudado. É absurdo, né? Como que as faculdades não prestam atenção nisso? É o começo de tudo, o começo de como a criança aprende, né? Sem a É, linguagem, ela não vai ter é, matemática, ela não vai ter história, não vai ter mais nada. Realmente você sai da faculdade com com pouquíssimo muita teoria. conhecimento, muita teoria, né? E às vezes a teoria nem está atualizada, e isso é o que me preocupa, porque que nem as faculdades ainda continuam falando muito de psicólogos antigos, né, teorias antigas, como eu, que nem a minha faculdade, eu vi muito texto de 1920, né, É, 1940, né, é, e sendo que tem todo um campo de pesquisa hoje, né, em todas as áreas do conhecimento, mas principalmente da alfabetização, que está sendo construído, que eu vivo falando nos meus vídeos, que é a área da psicologia cognitiva, tem até um campo especial, que é a ciência da leitura. Isso tudo está sendo bem apoiado pelas neurociências e a gente não vê na faculdade. Você ouviu falar disso na faculdade? não. Não tem, Não, né? eu pesquisei, eu estudei, inclusive é, comecei a não conseguir terminar alguns cursos, né, por falta de tempo mesmo, Tá. mas assim, não, na faculdade eu não ouvi, não. Não dá, né? Então, eu acho que realmente as faculdades precisam se atualizar, precisam mudar, para dar todo esse suporte para o professor que está indo para a sala de aula, né? Que é muito difícil você chegar. Acabou de sair da faculdade, entrar numa sala de 30 alunos para alfabetizar e você não tem noção de Do que onde comer, fazer. o que fazer. É, Ninguém. é na brincadeira. Não parece brincadeira? E é uma responsabilidade tão grande, né? Eu passei por isso também, né, no meu começo, e eu fiquei desesperada, porque muita criança passou pela minha mão e, infelizmente, não foram alfabetizados. Eu me culpei muito na época, mas também é uma falha do sistema, né, que deixa os professores É, chegarem na sala de aula assim. é o que me ajudou muito, assim, a ter segurança para eu pegar e dizer, olha, eu vou começar a trabalhar, mesmo que seja como professora particular nas casas, né? Uhum, O que me ajudou foi
eu ter feito o meu estágio a mais, porque eu não fiz só o estágio que a faculdade me mandou. Eu continuei, porque essa professora, e como eu queria alfabetização, eu continuei com ela. Tá. Foi assim que me deu E você, uma continuação. e você provavelmente está pesquisando, né? Porque você achou meu canal. Muito, estou pesquisando muito, tem muita coisa na internet, muita coisa boa também, mas assim, o que eu consegui seguir, o passo a passo, foi o teu curso. Tá bom. O teu curso de que eu fui lá, inclusive eu peguei os dois cursos, né? Tem os dois cursos, eu fiquei até um pouco atrapalhada de qual que eu vou seguir, esse ou esse, né? Mas eu fui indo e tá dando certo. Que bom. Tá Então dando me certo. conta como está sendo a sua experiência. Então, eu comecei com ele fazendo todo aquele passo a passo do método fonêmico, das onomatopeias e tal, e fui dando exercício. E aí estou dando os exercícios, eu não consigo dar todos, Sandra, porque 1 hora de aula é pouco, né? É pouco para a gente poder colocar todos aqueles exercícios que eu acho importante. Então, eu fui fazendo um passo a passo assim de ensinar um método fonêmico, enfim. E agora eu já estou colhendo resultados. Ontem, por exemplo, eu fiz um trabalho com ele, eu voltei as letras. Outra coisa que eu vi também eu fui dando as consoantes das mais fáceis, Uhum. né, para as mais difíceis. Contei a historinha do Ão, que ele adorou. Contei a historinha do quase todas. Falta o do NH ainda. Tá. Ele adorou, impressionante, assim, como eles gostam, né, de ouvir. Demais. E assim, aí eu continuei fazendo esse passo a passo. Aí agora eu voltei um pouquinho nas letras, que eu ainda senti um pouquinho de dificuldade, mas ele já está identificando que o B tem uma função, por exemplo, borboleta. Ele ontem escreveu a palavra, eu ajudei pouquíssimo e ele conseguiu, com as letras móveis, escrever borboleta. Eu voltei nas consoantes, né? Que legal. E ele escreveu direitinho, então ele já está aprendendo, conhecendo e entendendo o, as palavras, as letras, né? Já está Sim. conseguindo juntar as letrinhas. E, nossa, eu E fiquei ele muito tem feliz. o, ele consegue, ele memorizou as onomatopeias. Nem todas, nem Tá. todas. Eu imprimi agora há pouco, Ah, eu já tinha imprimido e dado para ele. Ontem que eu levei, eu consegui levar, porque eu mandei fazer, menina, um, o outro grande do material que eu comprei ficou muito grande e grosso. Aí eu tá. imprimi assim, olha, Sandra. Ah, legal. Aí Então, ficou colorido. Ah, sim, menina, isso aqui chamou uma atenção dele sim. tão grande. É. Aí ele Quantas aulas você já adorou. deu para ele? Hã? Quantas aulas você já deu para ele? Eu dei, ontem foi 6, né? Tá, Então, eu considero mais ou menos 5 aulas. Por quê? Porque eu fiz uma sondagem com ele na primeira aula. tá. Eu achei importante fazer essa sondagem, né? Uhum. Então, para saber qual era a fase da escrita que ele estava, depois eu vi os teus vídeos sobre as fases da escrita, até falando, né? Foi agora há pouco que eu vi. Não consegui ver todos ainda, mas assim, fiz uma sondagem para saber de onde eu ia começar, de como eu ia começar, né? E como ele E é estava no isso. começo? Hã? Como ele estava na sondagem? Olha, na sondagem, por exemplo, uma das perguntas que eu fiz para ele, das palavras que eu pedi para ele fazer, eu tenho até fotografado, eu fotografei, né? Eu pedi para ele escrever formiguinha. Tá. Ele conseguiu identificar, acho que o F e só, botou umas letras assim, não me lembro direito. Tá. Mas hoje eu acho que se eu pedir para ele, porque eu não voltei no F ainda, eu estava fazendo mais aquele trabalhinho para ele escutar o som da palavra, né? Tá. Aí, se eu voltar a falar formiguinha, que eu vou voltar e eu quero fazer de novo a mesma sondagem com ele, eu acho que ele vai conseguir escrever formiguinha. E não tem tantas aulas que eu dei para ele ainda assim, Não, né? são Não, 5 aulas, tem é muita coisa. pouquinho. É. É pouco, é. Porque é Mas uma você. aula, são 2 por semana e 1 hora por dia. Tá bom. Então você tá com ele há 2 semanas, praticamente. 2 semanas. E agora, semana que vem, eu vou começar com uma outra, que tem 8 anos, que a mãe está me chamando, que ela está com dificuldade nos textos e está com dificuldade também na escrita. A mãe disse, não sei se vai ter que realfabetizar de novo ela, se não vai, é uma das perguntas aqui que eu ia te fazer, como é que eu faço uma sondagem com essa criança, o que que eu faço, porque eu não sei o que fazer, Tá, então né? vamos lá. Eu vou te dar 2 sugestões.
Tá, primeiro com o menino que você está agora. tá. Uma coisa importante, antes até mesmo de você trabalhar muita escrita com ele, é você fazer com que ele memorize todos os sons das letras. Então, da mesma maneira que você fez essa folhinha colorida, uma Aham, coisa que eu te oriento é faz uma outra para você e corta em pedacinhos, mas você faz dois modelos, tá? Porque o que você vai fazer aí é um jogo da memória. uhum. Então, você imprime duas folhas coloridas. Se possível, não sei como esse é fácil para você, mandar plastificar, porque é um material que você vai ter para o seu arquivo de material de professor, que professor precisa disso. E aí você brinca com ele todos os dias, quando você chegar com ele, você brinca de jogo da memória. Você fala, nós vamos memorizar esses sons. Então, Os sons. exato. Então, virou o F, como que faz? Que letrinha que é essa? É o F. Então, você deixa ele falar o nome da letra. Ok, é o F. Que som que o F faz? Olha, o gatinho bravo, como é que ele faz? Né? Deixa. E o jogo da memória, que você faça isso por só hora de uma aula, mas que você use por meia hora e seja disso, né? Você vai ver que em 2 ou 3 vezes jogando, ele vai memorizar todas as letras, todos os sons. E essa é a chave que você precisa para não só ele, mas todos os seus alunos daqui para frente caminharem e rápido. Sim, sim, Se sim. Deus quiser, o ano que vem você vai estar na sala de aula e você já vai saber o que fazer, tá? Porque você Se está Deus treinando quiser. muito esse ano. É verdade. E você está indo atrás, você está pesquisando. Não é só que você saiu da Tô, tô. faculdade e não sabe o que fazer, né? Você viu que você estava perdido e foi atrás, foi pesquisar. É, é. Então faz isso, assim, deixa, se possível, não sei se a mãe tem possibilidade, mas dá um alfabeto desse para a mãe e pede para ela colar do lado da cama dele para ele ver todos os dias, porque muitos pais que alfabetizaram seus filhos em casa com os meus vídeos, o que eles falaram foi que eu imprimi um alfabeto desse, eu coloquei na parede da cozinha, eu coloquei na parede do quarto, então onde a criança virava, ela estava vendo as Tinha o onomatopeias e alfabeto. estava lembrando. E é isso que a gente quer, que eles associem, façam rapidamente essas associações entre letras e sons, tá? Essa é a chave. É porque eu, conforme eu fui trabalhando as letras, conforme os teus vídeos foram mostrando, ali, primeiro A, E, I, O, U, eu dei para ele, mas não estava colorido. Eu colei, inclusive, no caderno dele, colei o silabário. A primeira coisa que eu fiz, colar o silabário, colar o. Aí eu comecei pelas vogais, e depois eu fui pelas consoantes mais fáceis. Só Entendi. que eu dei para ele preto e branco. Talvez isso não tenha chamado muita atenção, e como eu fui É, dando mais atividade para é. ele, né? O colorido fica né? muito mais bonito. E agora estou trabalhando com uma pessoa que está fazendo eu estou reformulando, né, para fazer assim, eu quero fazer o mais perfeito de tudo, porque as pessoas estão usando tanto. Falei, vamos usar. E eu tenho tantas dicas, tantas opiniões, as pessoas falam, esse seria melhor, esse seria. Então nós já estamos trabalhando numa ficou um pouquinho diferente, mas eu achei que ficou bem melhor. E vai sair tudo colorido, com altíssima qualidade. Eu vou disponibilizar tudo aqui para vocês. Então aí você imprime depois, daí uns Maravilha. 15 dias já deve estar online, uns 15 dias. Aí você imprime e você vai ter esse material com mais qualidade até. Ótimo. E eu tenho umas perguntas aqui para te fazer, Sandra. Eu Manda. queria, eu queria saber o seguinte: qual idade que é importante alfabetizar uma criança? Porque assim, a gente sabe, né? A gente aprende que é com 6 anos, né? No primeiro ano de alfabetização que começa o processo, Uhum. realmente. Mas eu tenho visto assim muitos pais preocupados que a criança está no primeiro ano e não sabe ler e escrever ainda, mas é no primeiro ano que começa a ler e escrever, né, Sandra? Sim, sim, é o primeiro ano que começa a ler e escrever. O que acontece é que Hum, muitas escolas começam a dar estímulos antes, né? Até mesmo na uhum, pré-escola tem já a escola dando estímulos. E as crianças aprendem, principalmente se a pessoa faz de um jeito fácil, né? Como esse das onomatopeias que a criança memoriza, eles começam a ler simplesmente porque eles já entenderam como funciona a escrita. Então acontece deles estarem lendo, mas oficialmente no primeiro ano do fundamental. Então, se agora, começo do ano, né, a criança no primeiro ano não está lendo, não é um problema. Né? Ela tem até o fim do ano para aprender. Acho que a partir do segundo ano, né, o governo ainda dá o primeiro e o segundo ano para sim. alfabetização. Mas olha, Karen, eu vou te falar, um ano é suficiente. Né? Se É, é né?
É suficiente. Se você faz um processo bem feitinho, de um processo de alfabetização bem feitinho, em alguns meses a criança está lendo. Tá? Então, vamos dizer que um ano, que é o primeiro ano do fundamental, é suficiente. Agora, o que acontece? Ah, do, do 0 aos 6 anos é o período da vida em que o cérebro humano faz mais conexões. Tá? É o período da vida em que a gente mais aprende, do 0 aos 6. Então, o que as pesquisas, né, atuais hoje, da neurociência, da psicologia cognitiva, eles dizem é: deem os estímulos linguísticos para a criança pequena, né, porque isso tudo vai ser a base futura para a alfabetização. Né? A criança que foi estimulada do 0 aos 6 anos, né, em habilidades que vão desenvolver a consciência fonológica dela, né? Ou seja, a consciência que ela tem em pensar sobre os sons da fala, pensar nas sílabas, nas rimas, nas palavras. Se ela desenvolve essa habilidade do 0 ao 6, né, quando ela chegar no primeiro ano do fundamental, ela está pronta para a alfabetização, ela vai se alfabetizar muito rápido. Então, a discussão, a grande discussão hoje é: por que não dar esses estímulos na escola, né? Ninguém quer que a criança, não, o pessoal da neurociência, da psicologia, não está falando assim, ó, senta todo mundo nas cadeiras, vocês vão passar o dia inteiro fazendo lição, escrevendo no caderno letra cursiva. Não é isso. Né? Brincando com muitas brincadeiras. Eu estou com um projeto que é daqui a um mês, mais ou menos, eu vou começar a postar alguns vídeos no meu canal mostrando como fazer essas brincadeiras de consciência fonológica para vocês poderem fazer em casa ou na escola com as crianças. Porque acredito que as brincadeiras vão ajudar. E as brincadeiras na educação infantil é o que é só o que a gente precisa para estimular. Tá? E às vezes E eu vou brincando a querer, criança porque aprende. eu vou começar com a educação infantil, com criança de 4 e 5, a partir de 4 anos, pode ser? Essas Pode, brincadeiras? todas as brincadeiras que eu vou postar aqui, você pode postar, fazer com as crianças pequenas. Você sabe que o ano passado eu fiquei até impressionada. Teve uma mãe que quis, a filhinha dela estava com 1 ano e 10 meses, pequenininha, né? E aí ela É, imprimiu o alfabeto das onomatopeias, adorou, que ela falou: vou mostrar para minha filha. E aí ela estava fazendo um jogo da memória, igual eu te falei, né, para fazer. Ela imprimiu dois, ela plastificou e estava cortando. E ela foi mostrando para a filha, né? Olha o gatinho, né? Ela fazia é, olha, e o X ela fazia assim, ó, fica quietinha agora, fica. E aí ela mostrou, ela filmou, ela me mandou foto que ela estava brincando. E aí de repente a menininha pegou a cartinha do X, olhou para a mãe, viu o X e fez assim, ó. Então ela tinha 1 ano e 10 meses, né? E brincando com a mãe, e olha, não tinha nem começado a estimulação ainda. Ela já estava associando aquilo que ela estava vendo ao som. Então, nesse período, eu estou orientando sim muito pai me escreve. Posso começar com 4, 5 anos? Não precisa tão escrever tanta coisa assim, mas brincadeira, estimulação oral, pode sim. Inclusive, é bem recomendado. sim, sim, que é importante, né? Sim, é Tem mais, importante. tem mais as perguntas aqui, Sandra. Olha, É, as sílabas complexas, quando que eu insiro? Não sei se tem, porque eu não terminei, não consegui terminar os vídeos, né? Não sei tá. se está nos vídeos, que eu não. Eu não pus sobre sílabas complexas, eu não coloquei dentro do curso de alfabetização. Eu tenho um vídeo falando sobre sílabas complexas, mas ele está em outra playlist, tá? De assuntos diversos. E aí, Ah, mas você faz assim, não entra com as complexas ainda. Tá? Então, com os seus alunos agora, todos os alunos que você pegar que não tiverem alfabetizado, o que eu te indico é realmente assim, primeiro de tudo é essa associação letra fonema, o máximo que você puder. Tá? Então, 2 semanas que você fizer isso intensivamente, as crianças vão pegar. Aí você começa a dar aquelas aulinhas que eu coloquei lá, da 1 a 30, é que você falou, 1 hora é muita atividade para 1 hora. Eu sei que é, mas o que aconteceu? Eu acabei colocando aulas com aquele monte de atividade, né? Eu falei, 1 hora vai dar um pouco mais. Mas quando a criança é pequena, ou até está aprendendo, eu até oriento dividir a aula em 2 ou 3 partes. Porque aí você pode colocar um jogo da memória e um pouquinho da aula. O jogo da memória no outro dia, mais um pouquinho da aula. O jogo da memória no outro dia, mais um pouquinho da aula. Porque aí você vai misturando brincadeira com atividade. sim, Tá bom? E aí, o que acontece?
lá naquele vídeo, eu coloquei as sequências, botei as vogais e depois as consoantes. No entanto, lá na primeira aula, lá no comecinho, é importante você mostrar todo o alfabeto para a criança e falar, olha, com essas letrinhas a gente pode ler e escrever. Tá? Essas letrinhas são os sons que a gente fala. Então, a gente tem que relacionar a letra ao que a gente está ouvindo. Tá? Porque às vezes as pessoas começam a alfabetizar e não falam isso para a criança não se liga. É, Parece tão óbvio, mas a criança não entendeu o que é aquilo. Então é importante você fazer isso com ela. E aí você, por isso que eu falei, mostra o alfabeto inteiro e depois você vai trabalhar aula por aula, letra por letra. Tá? E é nessas atividades de letra por letra, aula por aula, que a gente vai começar a trabalhar a palavra, sílaba, e aí você vai aprofundar o conhecimento da criança sobre o sistema da escrita durante as aulas, tá? Mas essa estimulação do alfabeto, ela precisa ser dada por completo. Aí, quando você terminar todas as aulas, e durante as aulas vão aparecer sílabas complexas, né? O que é importante, por exemplo, se aparecer e você não falou ainda, é bom assim, a criança seguir os sons que ela está aham, falando. Então, vamos supor uma palavra de sílaba complexa, livro. flauta. Flauta, que seja flauta, né? Você fala para ela, olha, você já conhece todas as letrinhas do alfabeto, não é? Então vamos pensar na sequência de letrinhas que a gente tem que usar para escrever flauta. Olha lá. Ah, o gatinho. Põe. Flu... Olha a minha boca ainda, ó. Flu... Né? O lá, 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 lá. Ah, é o L. Põe. É, eu tenho E feito isso com ele. é isso. Porque aí Eu tenho você... feito isso com ele, Sandra. É isso E, mesmo. e o alfabeto, eu tenho feito assim, tipo, uma rotina com ele. O alfabeto, eu falo todo dia, como você falou. Todo dia eu chego lá, a primeira coisa que a gente faz. Ótimo. Vamos cantar a musiquinha do alfabeto. Eu canto com ele, mostrando o alfabeto. Inclusive, eu utilizo o joguinho que ele tem do alfabeto. Uhum. Aí depois eu revejo o que a gente viu na aula anterior, né? E aí eu dou um exercíciozinho de. Primeiro eu explico o exercício, depois eu dou um exercíciozinho escrito, né, para ele Tá. escrever. E logo em seguida eu dou um joguinho para ele. Eu faço aqui uns joguinhos, eu andei Uhum. classificando em casa mesmo. Tá. E aí eu faço o joguinho das palavrinhas que eu tô dando para ele, né? E tô fazendo isso, né? Tipo, falando como você fala, para a gente ir falando, né? Cada letrinha, o Sim. sonzinho dela, dizendo que ela tem um nome, né? E é isso. Posso fazer uma pergunta aqui, Sandra? Pode, pode. Então, e aí você vai, não precisa chegar para a criança e falar, ah, é uma sílaba complexa, tá? Aos pouquinhos ela vai perceber, Sim, tá? sim. Aí no final de todas as aulas, aí você pode falar que o R e o L vão entrar em algumas sílabas para fazer esse r no meio, tá? E aí, mas até lá você vai ver que a criança já está escrevendo tudo, porque ela já entendeu que ela tem que pôr uma letrinha atrás da outra. Ontem teve até uma letrinha com dois R, que eu não me lembro, uma palavrinha com dois R, que eu não me lembro qual foi, que eu falei para ele, essa tem dois R, né? Mas eu não expliquei Tá. a diferença de um R só e dois R's, acabei não Ele explicando. tem 6 anos, não é? Tem 6 anos, é. Então, se aparecer, você pode ir falando. Quando chegar na letra R, você vai falar, você pode até falar para ele, olha, eu vou te falar agora, mas você vai aprender isso melhor quando a gente chegar no R, tá? Mas o R forte é no meio, e quando tem R forte ah, desculpa, o R fraquinho é no meio, né? Mas se aparecer o forte no meio, você tem que pôr dois, tá? Então, fraquinho, um, forte, dois. Você O sabe, você forte é pode o do explicar. cachorro brabo, né? É. Eu já decorei. Isso, tem que saber, tá? E aí, quando chegar no R, você vai fazer exercícios específicos para isso. Mas se for aparecendo algum problema no decorrer do seu caminho, você pode explicar para ele, por cima, assim, para ele não ficar assim, Sim, ah, por que será? entendi. Vai voltando, né? Isso, você sempre vai voltando. Deixa eu ver o exercício da consciência. Você também O fala, exercício, eu não consegui fazer o exercício, aquele da consciência das palavras, que a criança não. Aquele que você dá a frase e pede para ela identificar no final. Esse eu não consegui fazer ainda. tá. É, eu devo inserir ele Você acha que é importante eu colocar. Estou te perguntando por causa do tempo, né? Que eu vou fazendo bem resumidinho os exercícios. Teve Então, se esse, não se teve mais preocupa, um outro aqui que eu não fiz. Hã? não se preocupa com o tempo. É o que eu te falei, uma aula, né, se foi
um tempo que eu coloquei lá, assim, porque imagina, se eu coloco um curso com 100 vídeos, quem é que vai querer assistir, né? Muita coisa. É, Então, eu coloquei 30 aulas, porque eu achei que era um tempo bom, né? Porque ainda é bastante, né? é Mas é um tempo bom bastante, para a é. pessoa acompanhar. Mas cada aula você consegue dividir duas, três, quatro partes, porque é para ser, você pode dividir em um ano isso, né? Em todo o período escolar. Dá para fazer assim. E aí você pega metade daquela aula e aí você mescla com outras coisas, igual você está fazendo. Tá? Então, Porque a preocupação da gente é alfabetizar logo, né? não, mas não se preocupe com o tempo. Vai seguindo passo a passo da aulinha e vai dando outras atividades em paralelo. Se não terminou alguma coisa, termina a aula na aula seguinte, tá? Então, o que Aham, você achar que se uma aula durou quatro, né, mas você trabalhou bem trabalhado, trabalhou outras coisas juntos, está perfeito. O importante é a qualidade, não a rapidez e não a rapidez com que você vai, entendi, tá? entendi. Deixa eu te perguntar, Sandra, o caderno de pauta, quando que você acha que a gente deve começar a usar? Porque eu não usei ainda o caderno de pauta. Ele até tem o caderno de pauta. É que eu dou, às vezes eu escrevo uns exercícios, eu dei um exercíciozinho assim para ele, dele escrever o nomezinho, para Ele ele quer identificar as vogais, as consoantes, porque ele não estava identificando nem vogal, nem consoante, ele não Peraí, conseguia fazer a ordem do alfabeto. você está fazendo em folha de sulfite, é isso? Caderno de Na pauta. folha de desenho dele, eu mesma estou fazendo aí, eu faço uns tracinhos para ele escrever. Qual é a vogal, por exemplo, do teu nome? Né? Tá. Fiz alguns exercícios escritos também com ele. Você não está falando de caligrafia, né? Você está falando de Ah, escrever o não, caderno normal mesmo. Ah, então tá bom. não. Então, olha só. Ah, o caderno normal, você pode começar já com ele agora, não tem problema. O que você precisa mostrar para ele, porque algumas crianças não sabem, porque elas nunca utilizaram, aqui o caderno, você começa do cantinho da linha vermelha, você vai da esquerda para a direita, de cima para baixo, e você se mantém dentro de uma linha, né? E você usa até o final da linha. Então você usa, mostra para ele como usa. Às vezes tem crianças que se confundem um pouquinho e o caderno fica um pouquinho bagunçado no começo, mas aos poucos eles vão pegando jeito. Então, eu acho importante você já até colocar nesse momento. Se ele tem 6 anos, ele vai conseguir usar assim sem problema nenhum, tá? Não É. é ele vai se orientar dentro das linhas, não é um problema. Aproveitando a lista de palavras, é importante eu fazer ou eu posso dar para ele digitar, por exemplo, e ele fazendo no caderno? Dá para eu fazer ou é importante eu fazer? Qual lista de palavras? A lista de palavras que você fala para a gente fazer com ele Ah, no, tipo um ditado? que você fala para a gente, toda aula você diz assim, mas aí já não é naquelas aulas de alfabetização em casa, é na outra aula lá que você dá para os professores. Ah, Você tá bom. fala sempre para fazer uma lista de palavras, com eles Isso. escrevendo na lousa, né? Isso, exato. Então, porque o que acontece? Naquele outro curso, eu não fui muito específica com relação às letras, né? Eu ensino passo a passo das letras. Ali naquele curso, é um curso realmente de alfabetização que vai falar de, inclusive, outros assuntos, como fluência, compreensão, hipo e hipersegmentação. Eu vou estar tratando de diversos assuntos. Essa playlist que eu fiz para os pais de alfabetização em casa, que muitos professores estão usando, é o que vai dar o passo a passo da alfabetização, né? Mas naquela outra, o que, que eu falo lá? Então, se você está aprendendo a letra A, né, vamos fazer palavrinhas com A, mas nunca deixar a criança fazer sozinha. Utiliza letras móveis agora no começo, principalmente que é você e ele, usa as letras móveis. Então, se ele tem que escrever tomate, dá as letrinhas do tomate e fala, vamos lá, escreve tomate aí. Você deixa ele escrever nas letras móveis, escreveu, põe no caderno, tá? Agora escreve para mim aqui abacate. Escreve com as letrinhas móveis. Ah, tá, abacate. Ajuda ele se precisar. Faz ele perceber o som um que vem depois do outro. Ah, escreveu? Agora copia no caderno. Quando é lousa, né? Como supor que se você estivesse na sala de aula, o que você teria que fazer? Gente, olha, nós vamos escrever abacate. Falem para mim, vamos pensar juntos, ó. Abacate. Então vamos pensar em todas as letrinhas, ó. Começa com A. Aí as crianças vão falar A. Aí você vai e põe na lousa. E todo mundo copia no caderno. Agora vamos pensar, ó. Ba... São duas letrinhas. Já vou dar a dica para vocês. São duas letrinhas, ó. Blá, ba, ba. Né? Qual
quais são essas letrinhas que eu estou falando? Na hora eles vão perceber que é o B da bomba e o A. Se eles tiverem já trabalhado com as onomatopeias, eles vão saber. Aí eles vão falar, ó, B, aí você põe na lousa, todo mundo copia. Agora o A, aí você põe na lousa, todo mundo copia. Então, o começo do ano é muito o professor direcionando essa escrita. Dessa maneira, as crianças pensam, eles falam, mas você vai ajudando na lousa, que é para que eles tenham esse hábito do registro mesmo. Ah, como que eu tenho que colocar uma letrinha depois da outra. E aos poucos, depois da metade do ano, você vai ver que eles mesmos já vão fazendo sozinhos. É, sim, se dá para aplicar esse método das onomatopeias em todas as crianças, mesmo as que tenham algum problema de alguma deficiência, algum problema assim, pode ser aplicado a todas as crianças? Sim, inclusive são as crianças que mais precisam, porque o que eu estou querendo com esse método das onomatopeias é induzir uma instrução fônica, né? Então, o que é uma Hum, instrução fônica? É quando o professor vai ensinar através da fônica, tá? E o meu método é uma das maneiras de fazer a instrução fônica. Você tem o método das boquinhas, qualquer método que você pegue que está trabalhando letra, som, letra, fonema, é uma instrução fônica. E as pesquisas atuais vão dizer que os métodos que são fônicos, os métodos que têm uma instrução fônica, são os melhores para serem usados com as crianças que têm algum tipo de problema ou distúrbio, né? Porque eles são os que mais precisam dessa identificação. E as onomatopeias, elas estão ajudando muito por causa da brincadeira. Então a gente acaba colocando o lúdico e toda criança gosta do lúdico, né? Isso é uma coisa que mexe com a imaginação, com a criatividade, e eles acabam aprendendo melhor. Então, sim, qualquer criança que tenha um distúrbio, ela vai ser beneficiada se ela estiver sendo exposta a uma alfabetização que tenha uma instrução fônica sistemática. da avaliação, né, para essa criança que tem 8 anos, eu acho que eu cheguei a te perguntar, né? Da menina que vai começar com É, vocês? é, Então, o que você me falou que eu entendi foi assim, que a mãe disse que ela está com dificuldades no texto e ela não sabe se a menina vai ter que ser alfabetada de novo. realfabetizada. É, Mas que assim, ela se está com ela. 8 anos e está na terceira série. Então, mas Eu não, você eu vai não ter que sei, avaliar. tem que fazer uma avaliação para ver o que, que ela precisa, né? Então, faz assim. Pede primeiro, faz assim, ó, vamos fazer uma lista de coisas que tem numa festa de aniversário. O que que você acha que tem? Ah, tem bolo? Deixa ela escrever bolo. Ah, tem beijinho? Deixa ela escrever beijinho. E depois que ela escrever umas 4 ou 5 palavras, você vai ter uma noção de como ela está escrevendo palavra. Pede para ela escrever uma frase, né? Olha, a festa de aniversário foi muito divertida. Tá bom. Se você viu que ela ainda escreveu isso, aí você pede para ela fazer um pequeno textinho. Então você põe lá: a festa de aniversário foi muito divertida, porque vieram os meus amigos João, Marcos, Gabriela, tá? Aí você dá tipo umas 3 linhas, vai editando, deixa ela escrever, para você ver como ela tá. E também faz um pouco de leitura com ela, né? Pega um livro bem facinho, nada com muita coisa, e pede para ela ler, para você ver como ela está lendo. Porque assim, o que acontece? Muitas crianças, quando elas começam a ler silabando. E aí muita Uhum. gente acha que isso não é porque não está alfabetizada. Ela tá, ela só não tem ainda fluência na leitura. Né? E a fluência na leitura ela vai ser desenvolvida com o tempo. Aí, se você for no meu canal, dá uma olhadinha lá. Eu tenho uma playlist chamada Fluência e Leitura, que ela é uma playlist com atividades que vai trabalhar só a fluência e leitura. Então, são atividades específicas para quê? Para a criança começar a prestar mais atenção nas unidades das palavras, né, que são as letras. São atividades que vão ajudar ela a melhorar a velocidade de leitura dela. Tá? E também atividades que vão ajudar na prosódia, que é porque muita criança não entendeu ainda o significado dos pontos. Né, o que significam aqueles pontos. Então, elas simplesmente vão lendo, atravessando tudo, e elas também não conseguem nem ter compreensão, porque elas não entendem. Sim. Então, nessa lista também, a fluência vai englobar essas 3 coisas que eu falei para você, tá? A velocidade, a precisão e a prosódia. E essa minha playlist, ela vai ter atividades que vão tratar disso tudo. Não, do que você está me falando, aparentemente, essa criança está com dificuldades no começo da leitura. Né? Provavelmente ela está com uma leitura bem silabada. O que você precisa trabalhar é
atividades específicas para isso e mais leitura. Então, tira pelo menos uns 20 minutos por dia, pega a gibi da Turma da Mônica, que eles amam o gibi da Turma da Mônica, e É, deixa ela ir lendo. E vai ajudando quando ela tiver dificuldade, você fala, olha, volta aqui, vamos ler essa palavra de novo. Aí, se ela lê o silabado, olha, vamos ler de novo, a prova vai te ajudar. Isso aqui está escrito, ó, rinoceronte, né? Que às vezes ela fica 3 horas para terminar, né? Ó, rinoceronte, fala de novo. Olha, rinoceronte, deixa. Se você percebeu que ela está com muita dificuldade de uma palavra, pede para ela ler, reler, reler, porque é essa releitura que vai fazer com que ela memorize a palavra, tá bom? tá certo. Inclusive, eu já tinha visto essa tua playlist. Eu não vi toda, não consegui ver toda ainda. Mas eu É, tinha porque ela visto vai, sim, que ela ela vai ajuda. realmente ajudar para as crianças que já se alfabetizaram, mas precisam melhorar a leitura. Entendi. Deixa eu ver aqui. E dá para fazer online? Você acha que dá para fazer online essa avaliação? Essa avaliação essa sondagem, é possível fazer online, Sandra? Sim, você deixa, por exemplo, se a gente está num aplicativo como esse, né? Você Uhum. pede para ela escrever brigadeiro, aí você pede para ela escrever brigadeiro e já faz assim, né? Ó, mostra para pro. Te mostrar, Inclusive eu estava escrevendo entendeu? aqui, ó, mostra para pro, tá? E aí ela vê, você vê o que ela escreveu. Você vai ter que fazer online? Não, eu estou perguntando que talvez eu faça, porque eu vou lá só para fazer a sondagem, né? Então, de repente, vai ser uma coisa mais rápida, né? Fazer online e as aulas, daí eu vou presencial, né? E aí você, se você tiver a possibilidade de fazer presencial, é melhor, mas dá para fazer online? Dá. Tá? Aí você vai fazendo do jeito que eu fiz. Escreveu, mostra para pro, escreveu, mostra pra... E aí a leitura, você manda alguma coisa, um link de algo para ela em que você possa compartilhar a tela, fala, pro, quer que você leia isso aqui. E aí, assim, são livros que eu estou usando nas minhas aulas online. Eu compartilho a tela com os meus alunos e eles vão lendo. E aí eu falo, olha, e eu mesmo vou apontando na minha tela e falo, olha, lê isso aqui de novo para pro, lê isso aqui de novo para pro. E eles vão lendo, relendo, relendo todas as partes que não estão boas. Então eu vou fazendo eles lerem até eu perceber que a leitura está fluente. Aí a gente muda de página. Então é um tipo de trabalho que você pode fazer online quando você está ensinando um a um, né? Sim, sim. Eu até daria aula online, mas as mães nesse momento não estão querendo, então já estão me chamando porque não querem aula online, né, Sandra? Elas querem a aula presencial com a criança, que Porque esteja ali. imagina, a criança já está há um ano em aula online e não aprendeu nada. Qual é a experiência que os pais estão tendo? A aula online não ensina nada. A aula online tá meio complicado, E assim, tá? sabe o que eu estou percebendo é que a aula online está sendo um desafio para todo mundo, né? Para a criança, para o professor, para o pai, para a família, porque o professor tem que se reinventar para dar aula online. A criança tem que prestar atenção mais de 1 milhão de vezes do que ela já fazia antes, porque qualquer coisa em casa vai tirar a atenção dela. É o telefone, é o gato, tudo, né? E os pais que têm que, de certa forma, arranjar um tempo para suportar essa criança em casa, porque na minha experiência, o que eu estou vendo, as crianças que estão conseguindo se alfabetizar ou aprender são aquelas que estão tendo algum tipo de suporte em casa. Né? Se as crianças têm que ficar sozinhas, ela, o professor e a tela, a coisa não está virando do outro lado. Então, precisa realmente da família dar um suporte, porque nem que seja ali do lado, fazer a criança prestar atenção, porque senão não está indo. Então, realmente está sendo traumatizante para todo mundo, né? Tá, porque muitos pais não têm tempo, né, Sandra? É o meu caso. Eu tenho três aqui, apesar de que a minha mais velha já se vire. Eu tenho dois de 9 anos. Então, o meu menino dá mais trabalho que ele gosta muito de jogar. Então, às vezes eu chego ali, fica um em cada casa e tá lá jogando, né? Em vez de estar estudando, tá disfarçando. Então, deita na cama e dorme. Exatamente, é o que eles fazem, né? Então, tá todo mundo meio que traumatizado com isso. Agora imagina, o Tá, ano passado foi um primeiro ano, as crianças tudo em casa, ninguém aprendeu a ler. Agora foram para a segunda série. Todo mundo que não sabia ler foi para a segunda sem saber ler. E a gente vai ficar uma boa parte do ano em casa. Essas crianças provavelmente não vão aprender, elas vão para o terceiro ano sem ler e é, escrever. Então, é. assim, é complicado, né? Para todo mundo tá difícil, mas Pra enfim. todo mundo. Cada um tem que tentar fazer um pouquinho. Os professores têm que tentar fazer a aula mais divertida possível. As crianças, que é difícil, porque são crianças, teriam que
ter um pouco mais de atenção àquilo e a família tem que suportar de alguma maneira, né? Mas que também pai trabalha, não é todo mundo que tem tempo para ficar em casa. E aí, né? Então, não tem muito o que fazer, tem que tentar fazer o melhor mesmo. Eu ia te perguntar até do caderno de caligrafia, da importância que tem o caderno de caligrafia, porque tem escolas que não usam. Eu estava até vendo, antes da gente começar a conversar, um vídeo teu que fala, eu digo, ela fala aqui do caderno, da importância do caderno de caligrafia, porque tem escolas que não usam, e que não obrigam a criança a escrever direitinho o A. Eu acho importante porque quando vai crescendo com aquela letra que não está bonita, né? Não é uma questão de beleza ou não, é uma questão de ser legível, estar legível para a Eu gente sei. ler. O problema é que o que a gente não pode é colocar a caligrafia antes do ensino da leitura. Então, o que eu defendo é o seguinte, né? Na educação infantil, eu não vejo ponto de você dar a caligrafia, porque realmente caligrafia é um treino motor. Ele pode aprender mais para frente. Então, na pré-escola e no primeiro ano, eu daria preferência ao ensino da leitura. Alfabetizar de fato aquela criança, que seja com a letra bastão, que é aquela letra grandinha, tá tudo bem. Mas a partir do segundo ano, a gente precisa sim ensinar a letra cursiva, mesmo porque as neurociências estão mostrando que ela ajuda o cérebro a conectar a escrita, é uma leitura fluente, ela é uma escrita fluente, ela vai conectar a letra ao som, ao significado de uma maneira mais rápida, dá mais compreensão de texto, enfim, é uma série de benefícios usar a letra cursiva. Mas ela não pode ser colocada antes do ensino. O que a gente não quer, por exemplo, que nem esse ano de loucura toda de pandemia, deixa a letra cursiva para lá. Vão alfabetizar essas crianças, né? Porque o que nós precisamos agora é alfabetizar. Alfabetizou, a gente volta, põe a cursiva, deixa de treinar, entendeu? Porque o que acontecia no passado? As crianças não estavam nem alfabetizadas e os professores queriam ensinar a cursiva. Então a gente tinha alunos copistas, alunos que tinham letras maravilhosas, que sabiam copiar uma lousa inteira, mas se você pedisse para ele escrever elefante, ele não sabia. Né? Então a gente tem que ter essa distinção entre o aluno com a letra bonita e o aluno que lê e escreve. Tá? Porque se for para escolher um, eu vou preferir o que lê e escreve, que seja com aquela letra bastante horrível, Sim, né? sim. Mas eu acredito que a gente pode fazer as duas coisas. Você alfabetizou a criança, domina o sistema de escrita, você passa para bastão. A gente tem tempo na escola para fazer isso. E as crianças com 7, 8 anos têm condições, têm treino motor, elas têm mais coordenação motora fina, elas podem fazer. Então, eu acho que é uma questão mesmo da escola encontrar o tempo certo para ensinar. Que seria a partir de 7 anos, né? A partir do segundo ano. Olha, Né? sim, a partir do segundo ano ou finalzinho do primeiro, sabe? Lá para Uhum. outubro, o professor começa. As crianças já estão lendo e já escrevendo, o professor pode começar, tá? Não é um problema, mas é uma coisa mais simples para eles pegarem o jeito. E a partir do segundo ano, faz essas crianças escreverem em letra cursiva para aprender de fato. E Sandra, por exemplo, é importante eu escrever com letra bastão ou eu posso, na alfabetização, né? Estando com aluno de alfabetização, eu posso escrever com letra cursiva? Ou seria importante? Qual é a importância de eu escrever com letra bastão ou cursiva? Então, o problema é, se você está usando a bastão na alfabetização, é a letra que eles conhecem, eles não conhecem a cursiva. Então, se você escreve em cursiva, eles não conseguem ler. Então, se você quer que o aluno leia o que você escreveu para ele, você vai ter que escrever no bastão. Sim. Tá? A partir do momento que você já ensinou a cursiva, eles sabem que letra é aquela, eles conseguem ler. Né? Mas tem muita criança que não vai conseguir ler a cursiva exatamente porque ela não conhece aquele tipo de letra e não porque ela não é alfabetizada. Entendi. Entendi. Isso aí eu já tinha. E tem mais uma pergunta, não é pergunta, é saber. Eu estava falando com o meu aluno das historinhas e contando as historinhas, né, do H, enfim. E aí ele disse assim: Karine, tem historinha do L? Eu disse, do L, Lucas? Depois eu fiquei pensando, na hora eu não me dei conta, depois eu fiquei pensando, é o L do Lucas, né? O L do nome dele. Eu tenho que falar para a Sandra, para fazer a historinha de todas as letras. Por Não, mas você que pode que falar não que. tem a historinha do nome dele? Eu digo, Não, mas você gente, eu vou pode ter que falar. inventar.
Você pode falar para ele que o nome dele tem a onomatopeia dele, o desenho Ela dele, lá, que é lá, o lá, lá. lá, lá, lá. Esse é o Eduardo Lucas. É a Eu pensei em historinha. inventar uma história para essa letrinha dele aí, Olha, as pessoas estão me pedindo muita historinha. Eu quero criar agora uma historinha para o RRR, mas eu tenho que pensar, mas eu vou criar. E eu quero ver se eu crio alguma coisa também para o XCH, porque as crianças estão aprendendo muito fácil com essas as historinhas historinhas. são fantásticas, eles É, adoram, assim, e gravam, menina, gravam, que coisa maravilhosa. Eu, a do Ão, por exemplo, foi a primeira que eu contei para ele, eu contei no caderno, né? Eu peguei umas canetas, assim, coloridas e fui falando, né, e desenhando. Gente, ele contou toda a historinha para a mãe, depois ele falou toda a historinha, isso foi uma das primeiras aulas que eu dei para ele. Ele gravou, aquilo foi tão, tão maravilhoso para ele, né? é E muito eu digo, forte tem para que fazer criança. historinha de tudo. Só quem dá aula sabe quanto essas crianças se pegam nessas historinhas e nessas onomatopeias na aprendizagem. Eles pegam demais, por isso que está sendo rápido. Né? Eu estou tendo um retorno muito grande de pai, exatamente por isso, porque os pais. É lógico que é importante o professor ter uma formação, né, e estar tá na escola, porque o professor vai trabalhar uma série de coisas, é claro que não é só alfabetização. Mas numa época de emergência em que o pai tem que dar um jeito em casa, né? É um jeito fácil de fazer, que até o pai pode falar: "Ah, é só isso, né? É só ele entender a relação letra-som. Se eu usar isso aqui vai dar certo". E as crianças aprendem, porque é brincadeira, é por isso que eles estão aprendendo. Porque eles os pais que usam aquilo como uma brincadeira, as crianças memorizam. Mas eu vou fazer mais historinhas e vou pôr no ar. Com o tempo eu vou fazer. É que agora, o que está acontecendo? Eu estou em parceria com uma startup e a gente está fazendo um curso de especialização em alfabetização, que acho que vai ser lançado agora em abril. E eu estou indo assim, tratando de todas essas questões que a gente está falando, está ficando muito legal, mas é basicamente o que eu faço na minha vida agora, é filmar esses vídeos desse curso. Então, quando acabar essas filmagens, eu vou começar a trabalhar nessas historinhas, aí eu coloco no ar depois para vocês. Pode Tá deixar. ótimo. Tem que botar, porque todos eles, cada um com um nome, né? Cada um com uma letrinha. E a letra L, eu digo, gente, quando eu vi a letra do nome dele, ele quer a historinha. Sim, é o que eles gostam, eu sei. Então tá bom. Você tem Bacana. mais pergunta? Não, acabou minhas perguntas. Então tá Acabou, bom, Karen. Foi obrigada. muito bom falar com você. Gostei bastante, tá? E eu te desejo aí sucesso na alfabetização das suas crianças. Eu acho que você está no caminho certo, pesquisando, estudando mais, indo atrás, tá bom? E se você precisar de mim, me manda lá no Face uma mensagem que eu te respondo. Ai, obrigada, Sandra. Nada. Obrigada por dispor esse conteúdo aí, e é gratuito o teu conteúdo. Então, maravilhoso, porque eu estava e eu agora que eu estou começando a compreender muitas coisas que eu não estava entendendo, né? Que bom. Obrigada pela essa Que bom que está te oportunidade aí ajudando. de me convidar para vir aqui fazer essas perguntas aí, fazer esse monte de perguntas. Eu fiquei muito feliz. Não, obrigada Muito obrigada. por você partilhar sua experiência, porque eu espero que as nossas perguntas, né, as perguntas que você fez e que eu respondi, sejam também perguntas de outros professores e pais e que possam ajudar outras pessoas, né? Então Tá um bom. beijo para você. Beijo, Sandra. Prazer. Obrigada. Nada. Prazer Tchau. foi meu. Tchau.